Bom, olá professor, olá para a turma. Hoje eu vou falar então sobre a modelagem computacional das equações de Menard-Giré na formação de padrões espaço-temporais. Esse trabalho é dedicado à disciplina de Física Ambiental e eu sou aluno Sidney Pontes. Bom, essas equações de Menard-Giré são as equações que eu trabalho, na minha pesquisa científica que eu fiz voluntária em 2019 e que agora eu estou desenvolvendo no meu TCC, como trabalho de conclusão de curso. Bom, então esse trabalho está sendo desenvolvido, como eu disse, como parte de conclusão de curso e se dedica em apresentar resoluções computacionais das equações diferenciais acopladas de Menard-Giré, que descrevem a interação entre duas espécies químicas, um ativador e um inibidor. Então, fazendo um paralelo assim com a disciplina de física ambiental, esse trabalho, esse que eu venho desenvolvendo, esse estudo que eu venho desenvolvendo, ele tem muita relação com sistemas biológicos, com a própria biologia. Então, a partir da apresentação, vai poder se perceber que existe muita relação com essas questões ambientais, com essas questões biológicas, com sistemas ecológicos, E é bem legal que essa disciplina de física ambiental ela veio para agregar valor e agregar conhecimentos teóricos que podem ajudar na percepção desse tema. Então, no meu caso, eu faço a minha proposta é uma modelagem computacional desenvolvida em duas linguagens, na linguagem Python e na linguagem Java. Em um primeiro momento no meu trabalho, que eu ainda estou desenvolvendo, eu apresento estudos sobre variáveis aleatórias, que vem lá sobre sistemas estocásticos, dinâmica estocástica e difusão em meio contínuo, e discreto, através de análises microscópicas e macroscópicas. Então eu faço toda uma revisão bibliográfica, uma revisão conceitual do que são variáveis aleatórias, como elas são tratadas, como ocorre difusão, que é a propagação, E depois, na sequência, apresento os padrões espaço-temporais lineares e não lineares, que já foram desenvolvidos, em outros trabalhos. E aí, por último, a minha contribuição, que é a questão da modelagem computacional, porque eu tento fazer um paralelo entre duas linguagens computacionais, que é o Python e o Java, porque cada uma tem a sua especificidade, O Python ele tem um grande poder de tratamento, de matemático, E o Java tem um poder de tratamento de interface gráfica. Então, na nossa vida, isso aí é a introdução do meu trabalho. Na vida a gente necessita de interações, sejam elas biológicas ou sociais. As interações sociais são aquelas que relacionadas a níveis de desenvolvimento humano, pode ser relações afetivas ou profissionais. Já as interações biológicas são aquelas que envolvem processos físico-químicos, a interação entre seres vivos, ou entre humanos e animais, ou entre só animais, entre todos os seres vivos, Então ambos possuem um ponto em comum, que apresentam a necessidade de estudo para que se compreenda a dinâmica dessas relações, Sejam elas sociais ou biológicas, Então, para que se potencialize também, Bom, essa dinâmica complexa de interações, ela pode ser compreendida quando se observa o fluxo de pessoas em uma dada região. A gente pode pensar também em questões migratórias de animais, a propagação de doenças a nível global ou regional, desenvolvimento biológico de um ser vivo, modelagem de sistemas de controle de tráfego aéreo marítimo, sistemas de transmissão de energia elétrica. Então, tudo que envolve questões de relações, de como que se desenvolve uma dinâmica relacional,
né, pode ser considerado um sistema de interações, sendo que o nível entre os corpos pode ser simples ou complexo, né, o nível de interações entre esses sistemas. Então, na literatura, sistemas de interações pode ser denominados sistemas complexos ou redes complexas, né? Então, tudo isso, né, me fez lembrar, né, do trecho, né, do texto ao qual foi orientado a leitura, né, que fala lá sobre como que se desenvolveu o conceito de ecossistema, né, que considera os organismos vivos e as suas relações, né, também colocava em pauta os fatores físicos que os rodeiam, né, dando a origem à concepção de sistemas ecológicos, né. Então, esse autor, o Tansley, assumiu a ideia de uma abordagem contendo fatores biológicos e físicos para a definição do próprio ecossistema. Então, esse trabalho, ele se comunica muito nesse sentido, né? De procurar buscar mapeamento, assim, biológico mesmo, né? Biológico no sentido de que as equações de Menard-Giré, elas fazem um estudo sobre ativadores e inibidores em espécies químicas, né? Então, por isso que eu utilizei o conceito de mapeamento biológico. Bom, no trabalho, né, toda a minha modelagem computacional ela é baseada num trabalho do professor Dr. Fábio Alighieri, que ele estudou formação de padrões acoplados em sistemas não lineares, né? Então, nesse trabalho a gente investiga numericamente e analiticamente, né, a formação de padrões, né, espaciais em redes unidimensionais de osciladores não lineares acoplados, né? Então, o acoplamento é não local, ou seja, são consideradas as interações mútuas não locais na rede, né? Então, se a gente pensar assim, vamos pensar assim em um sistema que tem várias pessoas. Vamos pensar em propagação de doenças, por exemplo, né? Então, nós temos várias pessoas, né? Então, a gente considera, quando o acoplamento é não local, quando a transmissão ela não é feita de pessoa para pessoa necessariamente, né? Eu posso transmitir a doença não para o meu próximo ator ali, para a próxima pessoa que está ao meu lado na minha vizinhança, mas eu posso assumir a possibilidade desse acoplamento de ser não local, né? Então a gente chama esse acoplamento não local ou essa propagação, a gente chama de acoplamento difusivo, né, e acoplamento não difusivo, acoplamento difusivo local e acoplamento de campo médio, entendeu? Então é assim, né? Se eu considerar que eu só transmito a doença para os meus vizinhos, isso a gente chama de acoplamento difusivo ou local. Se eu considerar que eu transmito a doença para outras pessoas, tipo assim, dando saltos, a gente chama de acoplamento de campo médio, né? Bom, os padrões, então, eles surgem da saturação de uma instabilidade, né? Então, quando a gente sempre parte de um princípio que está tudo estável, em equilíbrio, né? Vamos pensar de um sistema, né? Pensar de uma floresta, né? A floresta que está com problema de desmatamento. Então, a gente começa o estudo, né? A partir da situação equilibrada, né? De um equilíbrio, né? Aí, a partir de uma perturbação ao sistema, que tipo de perturbação seria essa? Queimadas, desmatamento, né? Com várias indústrias e pessoas que desmatam, como a gente diz, fora da lei, assim, né? Então a gente sempre parte de uma situação de equilíbrio para uma situação de desequilíbrio, né? E aí a gente coloca equações diferenciais, né? Sejam elas lineares ou não lineares, dependendo do problema, para modelar e entender como que está acontecendo no tempo, está se desenvolvendo no tempo essa dinâmica, né? No caso, como eu falei desse trabalho, a gente considera as equações de Menard-Giré, que descrevem a interação entre duas espécies químicas, né? Um ativador e um inibidor.
Então, nós temos falando sobre biologia, falando sobre ambiente, meio ambiente, física ambiental, né? Então, as formações de padrões em sistemas biológicos. Então, nós temos, por exemplo, ó, nós temos a formação de padrões na pele de animais, né? Então, a gente pode determinar através de equações diferenciais como acontece essa formação de padrões na pelagem de animais. Nas superfícies de conchas também pode apresentar a formação de padrões, então a gente pode estudar como isso acontece através de equações diferenciais acopladas, né? E uma coisa que é muito legal, por exemplo, ó, essa imagem ela representa a vista superior de coletores de bactérias coletoras presentes numa planta, né? Que realiza fotossíntese. Então, naquele texto, né, que foi orientado à leitura da economia no ecossistema, fala muito sobre o processo de fotossíntese, né, que fala sobre os carotenoides lá, fala sobre, que são os pigmentos que captam os fótons de luz, né, para transformar a energia solar em energia química, né, formando oxigênio, né, fazendo a quebra do dióxido de carbono e formando oxigênio, né, pela planta. Então essa é a vista superior, né, dos coletores, né, desse sistema complexo de coletores. Então, através de equações diferenciais acopladas, né, não lineares, a gente consegue fazer um mapeamento, né, do espectro, a densidade espectral, né, de como está sendo essa absorção na planta. Então, isso aí é um trabalho da professora Jane, né, Hala, né, da Jane Rosa, perdão, do campus mesmo, né, em que ela mostra que onde é aplicado, né, as equações diferenciais não lineares, no caso até da formação de padrões e comportamento de uma planta, né? Então tem tudo a ver com a questão ambiental, da física ambiental, da fotossíntese, da ecologia, da vida, né? Então, dentro da própria biologia, a gente também pode investigar questões relacionadas à morfogênese, né? Que é o estudo dos seres vivos, no qual um embrião se transforma numa estrutura complexa e auto-organizada, né? Que é algo ainda não totalmente esclarecido. Bom, então, formação de padrões em sistemas biológicos, a gente pode citar formações de padrões relacionados à morfogênese de seres vivos, né? Estudos de padrões formados por tumores, né? Formação de padrões de crescimento de sistemas biológicos específicos, como crescimento populacional de animais, migração de animais, padrões relacionados ao comportamento de propagação de doenças, tais como a Covid-19. Não foi colocado nesse trabalho aqui um exemplo de pesquisa sendo desenvolvida através de equações diferenciais que envolvem o mapeamento da Covid-19, mas tem projetos sendo desenvolvidos nesse sentido e já implementados, inclusive, né? E, bom, todos os padrões relacionados às doenças infecciosas podem ser mapeados, inclusive. Até como início dos meus estudos, né, eu comecei a estudar, né, a formação de padrões através do comportamento dos padrões relacionados à dengue, né? Então eu estudei as equações diferenciais relacionadas à dengue, como se comportava a taxa de transmissão, o comportamento da doença e tudo mais. Então, de modo geral, a teoria da formação de padrões, também chamada de teoria da difusão, considera inicialmente um sistema estável em equilíbrio, sendo que a partir dele, em um dado momento, passa a acontecer uma perturbação ao sistema. Pode ser biológica, físico-química ou física. Então, nós temos o que? A gente tem uma rede, né? Esse é o nosso espaço. Nosso espaço ele é discretizado, né? Então a gente pode pensar um espaço discretizado, né? Cada posição desse espaço pode ser considerado como um animal, um ser vivo, né? Dando um exemplo bem lúdico, né? Bem didático. Vamos pensar em doenças. Então, se a doença for transmitida de vizinhança para vizinhança, a gente chama de acoplamento local. Se essa doença for transmitida
fazendo saltos, a gente pode falar de acoplamento não local, né? Mas então todo o nosso estudo ele se baseia num espaço discretizado, né? A gente pode pensar em crescimento populacional, a gente pode pensar em propagação de doenças, a gente pode pensar na morfogênese, né? Desenvolvimento embrionário, né? A gente pode pensar num fóton de luz quando atinge uma superfície coletora, né? E como desencadeia essa perturbação ao sistema ali. Então, nós temos o quê? Uma equação diferencial. A gente basicamente trata, né, de um sistema composto por duas equações diferenciais, né? Uma equação diferencial x e uma equação diferencial y, né? Duas funções genéricas, que sempre vai ser dessa maneira. A gente sempre vai basear nosso estudo através de duas equações diferenciais, a princípio, né? Que tem essa forma aí. No caso do meu trabalho, além da... Como são equações diferenciais não lineares, a gente tem mais um termo, né? Mais um termo que aparece na equação, que é o x maiúsculo e y maiúsculo, né? Então, nesse caso, deformações de padrões em espécies químicas que envolvem um ativador e inibidor, né? A gente tem um ativador, um inibidor, né? Os processos que se originam a partir da interação entre eles, né? Então, um acoplamento ali é um acoplamento inicialmente que está mostrado na imagem, é um acoplamento local. E nós temos a equação diferencial. Essa equação diferencial do Menhar-Giré, especificamente dessa forma, nesse formato, em que esse termo aqui, que está por último na equação referenciado, ele é um acoplamento não local, ele é um acoplamento ali que caracteriza um acoplamento não local e caracteriza especificamente as equações de Menhar-Giré. Então, bom, todo o meu trabalho, né, todo esse esforço, toda essa descrição teórica, assim, ela envolve muito, assim, as questões de propagação de doenças, de formação de padrões de pelagem de animais, formação, questão de crescimento populacional, crescimento por exemplo, de poluição, ou a questão também da como é que se pode dizer? A questão também bom, propagação de doenças já foi falado, né? Mas enfim, todos os processos que envolvem essa questão de formação de padrões, né? Elas estão, no caso do meu trabalho, está muito relacionado com essa questão ambiental, né? Com essa questão de, que envolve a vida, né? Que envolve a vida mesmo ali, né? Bruta, assim, nesse trabalho. E obter como resultado, né, dados estatísticos e que mostrem o desenvolvimento do tempo, seja de uma doença, seja de um crescimento específico, isso aí é o principal. Inclusive, como meu trabalho é relacionado à modelagem computacional e interface gráfica com o usuário, né, como um segundo objetivo, depois do primeiro, né, que é concluir esse trabalho, tentar realizar uma modelagem que sirva a toda a comunidade, seja via celular, via tablet, via, né, todos os recursos que fiquem fáceis de serem utilizados pelos estudantes e por toda a comunidade acadêmica. Então, a formação de padrões espaciais acoplados, né? Então, esse primeiro trabalho é do professor Fábio Alighieri, que agora está no campus, né, Colombo, e a transferência de energia em meios modulados de transporte de partículas em catracas, que foram os referenciais aqui das imagens utilizadas hoje. Obrigado.